Olá, gente querida. Estamos vivendo a Semana Santa, neste último dia do mês de março. Espero que todos vocês estejam bem, protegidos por Deus. Neste momento, refletimos sobre os últimos momentos da vida de Jesus, antes da sua crucificação. Jesus estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. E esta era uma das 3 grandes festas do povo de Deus. Muita gente estava em Jerusalém para este momento. Se reuniam por causa da festa, mas também por causa da presença de Jesus. Porque ele havia granjeado uma grande simpatia entre o povo e multidões o seguiam por onde quer que ele fosse. Não só por causa dos seus ensinamentos, que todas as pessoas reconheciam como sendo profundos, cheios de sabedoria e feitos com muita autoridade, mas também por causa dos seus grandes feitos, como as muitas curas e, em especial, um grande milagre recente que foi o fato de trazer o amigo Lázaro de volta para a vida, depois de sepultado já havia 4 dias. João 12:17 diz que, impactados por causa deste grande feito, uma multidão foi para a festa da Páscoa. Porém, os líderes religiosos não estavam gostando nada daquilo, nem os líderes civis e políticos. Todos ficaram perturbados e confusos com as atitudes e a fama de Jesus. Por isso tramavam entre si em como poderiam eliminá-lo. Estavam cheios de inveja diante dos seus grandes feitos, de ciúmes por causa da sua fama, e se sentiam muito ameaçados por Jesus. Depois da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, quando todo o povo se reuniu para aclamá-lo como o Messias enviado por Deus, aí o caldo entornou de vez. Diante dos gritos da multidão que cantava e dizia: "Viva ao novo rei de Israel! Bendito o filho de Davi! Hosana ao rei!" Aí as autoridades não aguentaram e resolveram realmente tomar uma atitude. Resolveram eliminá-lo. Só que a imensa inveja que sentiam, porque eles próprios não tinham esta autoridade, de fato não tinha uma razão de ser. Porque o que eles tanto temiam não tinha como acontecer. Jesus não estava ali para tomar o seu lugar, tomar o poder deles, seja no governo, seja no templo ou na política. O reino que Jesus estava trazendo, e sobre isso ele tinha falado muitas vezes, não era deste mundo. Assim ele explicou também diante de Pilatos, no momento do seu julgamento. Contudo, ele deixou que o povo o aclamasse como rei, mesmo desfilando num jumento, porque ele de fato era rei. De fato, ele era o Messias enviado por Deus. Mas ele veio trazer um outro tipo de reino. Ele veio nos chamar para vivermos no reino de Deus, um reino de justiça, de paz e de amor, como o mundo não o conhece. Um reino que nos leva ao perdão de Deus, por sua grande graça e misericórdia. Foi por isso que Jesus veio, para nos trazer um reino que está acima dos reinos humanos. Mas aqueles que primariamente deveriam ter entendido isso, que eram os conhecedores da lei, dos profetas, das Escrituras, não o entenderam.
os que deveriam ensinar sobre isso, não compreenderam as Escrituras e o poder de Deus. E ao invés de recebê-lo, saudando-o como o cumprimento das promessas de Deus feitas nas próprias Escrituras, eles resolveram eliminá-lo. Tomados pela inveja, cegos de ódio, eles resolveram condená-lo. E numa só noite, não só o prenderam, como julgaram, condenaram e torturaram. E já logo ao amanhecer, ele estava carregando a sua cruz a caminho da cruel cerimônia de crucificação. O povo que antes havia gritado "Viva ao nosso rei", agora, diante dessa cena, estava confuso, vendo todo o seu flagelo e impotência. E aí mudaram de lado. Se ajuntaram aos que gritavam "Crucifica-o". Jesus, como um cordeiro mudo, enfrenta tudo isso consciente de que este era o caminho a ser trilhado. Havia lutado muito, horas antes, no Getsêmani, em oração diante de Deus, numa agonia tão profunda que chegou a suar gotas de sangue. Mas depois dali, ele segue rumo àquilo que ele veio fazer: tomar sobre os seus ombros os pecados de toda a humanidade, curar as nossas feridas por meio das suas dores e chagas. Assim tinha que ser. Já estava lá no profeta Isaías. Por isso, ele pôde dizer esta frase memorável, que é a nossa senha para o dia de hoje. Dita do alto da cruz, diante dos seus algozes, ele fala esta frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem senão Deus pode dizer algo assim aos que o estão matando? Perdoa-lhes. Não leves em conta a sua maldade. Eles não sabem o que estão fazendo. Diante disso, todos nós que tememos a Deus, aprendemos a lição da profunda importância do perdão. Se Deus perdoa, nós também devemos perdoar. Devemos procurar compreender, entender e aceitar. Não é fácil, mas o nosso padrão de conduta não vem deste mundo. Nós não partimos da mesma ótica, a nossa justiça segue um padrão mais elevado. Por isso que também a senha do Antigo Testamento, de Provérbios 23:17, diz que não devemos invejar os pecadores em nosso coração. Eles se balizam por outros padrões, seguem outra lógica. Nós que perseveramos no temor do Senhor, sabemos que não pode haver espaço em nossos corações e atitudes para reter o perdão, para agirmos por inveja ou ódio de alguém. Pois onde está o Espírito do crucificado, ali são semeadas as sementes da paz, da alegria e do amor. Uma boa celebração de Páscoa para todos vocês. Jesus foi morto, mas depois de cumprir sua missão, ressuscitou e vive. E nisso está a nossa força e toda a nossa fé. Um forte abraço, participem dos cultos na sexta e no domingo às 10 horas da manhã, e eu volto com vocês na segunda-feira, se Deus assim o permitir.